O portal LN21 continua discutindo e repercutindo a questão que envolve o incidente ocorrido na Praia Grande, aqui em Ubatuba, no último domingo. Nós noticiamos a oficialização, né, a constatação de que realmente se tratou de um ataque de tubarão, de um incidente provocado por um tubarão. Nós vamos conversar agora com um dos maiores especialistas nesta área, professor Otto Bismarck, que vai falar para a gente a respeito da análise que foi feita, até porque o laudo, né, meu querido Alan Ricardo, que está conosco aqui também na nossa transmissão, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como foi esse processo de constatação, como foi essa análise, essa pesquisa que o senhor fez ao longo aí de 3, 4 dias acompanhando esse fato. Bom dia a vocês, agradeço a oportunidade, né? Bom, como você colocou, a gente tem que seguir um protocolo, um método para poder fazer uma análise. Eu queria antecipar, inclusive, que essa análise vai continuar sendo feita para pegar mais informações. Mas quando eu cheguei à conclusão a respeito da pergunta primordial que todos faziam, a respeito de o que causou aquele machucado na senhora, aí eu falei, bom, então, por enquanto eu paro e dou a devolutiva para a opinião pública, né? Então eu concluí, sim, aquilo que vocês sabem já, que foi um tubarão. Tem mais coisa para descobrir ainda, tamanho, outros aspectos, mas isso depois. Então, é um processo lento, é um processo que segue protocolos, assim, que envolvem estudos já anteriormente feitos na África do Sul, na Austrália, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer várias análises de lesões causadas em vítimas aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, eventualmente. E a gente desenvolve um protocolo, e a gente vai seguindo como uma receita de bolo. E ele nos encaminha para uma resposta. Ali, a princípio, a primeira imagem que eu vi, era muito evidente que tinha uma lesão causada por uma mordedura de um animal grande, com dentes regulares, né? Agora, você não pode se fiar apenas na imagem, né? Você precisa ter um conjunto de testemunhais, de pessoas colocando suas opiniões, descrevendo detalhes que, às vezes, eles são aderentes com a imagem que você está vendo da lesão, né? Então, tudo isso foi considerado, basicamente, seguindo um protocolo, um método científico minimamente aceitável, né, para chegar à conclusão de que foi um tubarão ou um tigre ou um cabeça chata de tamanho de médio para grande, e o que determinou isso é, assim, o distanciamento entre os dentes, né, o trecho da mandíbula onde você percebia os dentes, ele tinha um tamanho X que não caberia tantos mais dentes, se tivesse mais dentes ali poderia ser outro bicho, enfim, uns detalhes técnicos que, obviamente, nesse reporte que eu fiz ainda não foi possível incluir, mas foi o suficiente para mostrar que sim, que a senhora teve uma mordedura causada por um desses dois bichos, e repito, bichos que não são estranhos à nossa fauna, eles estão aqui, eles vivem aqui. A gente recebe usualmente informações de tubarões tigres e cabeça chata aqui, não como em Recife, por exemplo, mas eles estão aqui. Doutor, professor, obrigado por o senhor ter aceitado o convite aqui de conversar com a gente. Como o senhor disse, essas espécies, elas são comuns aqui na costa de São Paulo. Conversando com o doutor Clemente Coelho Júnior, ele inclusive falava né, que são essas duas espécies que frequentemente são associadas aos ataques que acontecem em Pernambuco. O que poderia ter levado esse tubarão a causar esse incidente aqui em São Paulo? O que poderia estar causando essa mudança, já que eles já estavam presentes aqui no nosso litoral e há 30 anos não havia um registro como esse? Bom, obrigado pela pergunta também. Você mencionou o Clemente, que é um baita de um pesquisador, e ele nos lembra o problema da região metropolitana de Recife. Aqui, é importante lembrar que, a princípio, ainda a gente não tem uma mudança. Essa que é a questão. Do ponto de vista ambiental, temos mudanças, sim, não é de agora, e infelizmente causadas por nós mesmos, né, que são os impactos ambientais, a pesca excessiva, a poluição química, a destruição do ecossistema, blá, 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 tudo coisa que afeta a comunidade marinha, entre elas tubarões, né? Aqui nós temos tudo isso. Agora, se tem alguma mudança dessas que afetou o modo de vida de tubarões a ponto de eles começarem a morder, como é o que basicamente acontece em Recife, não, ainda é muito cedo para falar algo desse tipo, né? O que me parece mais aceitável, repito, agora, porque ainda tem muita coisa para se ver, né, é que
a gente está dentro da normalidade em termos estatísticos. E foi uma terrível coincidência, apenas 2 acidentes em curto prazo, num curto espaço. No entanto, isso não nos impede de acender um alerta e ficar monitorando a região. Mas eu ainda acredito que, se for para cravar agora qual é a mudança, que você lembra bem, não foi por coincidência, senhoras e senhores, por favor, não foi por coincidência que os 2 acidentes aconteceram num feriado, né? Por quê? Porque tem mais pessoas na água, mais gente no litoral. Isso é um fenômeno mundial. As pessoas estão cada vez, a população mundial está aumentando, tem cada vez mais gente no mundo, cada vez mais gente no litoral, cada vez mais gente dentro da água, e na água tem tudo, da vida marinha, inclusive tubarões. Então, os incidentes podem começar a aumentar, mas não em níveis epidêmicos, assustadores ainda. Em São Paulo, até o momento, você não tem nada que possa te falar, olha, nós estamos com um problema aqui. Ao longo desses 3 dias, 4 dias aí de análise, de trabalho, enquanto o senhor trabalhava, muita gente questionando, porque haviam os comentários, haviam, né, os burburinhos a respeito de ser ou não ser. O próprio LN21 trabalhou com muito cuidado com relação a isso, né? A gente teve acesso, inclusive, às fotos que o senhor recebeu, e a gente respeitou, inclusive, o posicionamento da família, que não queria a divulgação das fotos. Mas, do ponto de vista técnico, eu acho que seria interessante o senhor, mais uma vez, frisar, para a gente colocar um ponto final nos questionamentos a respeito da veracidade das imagens, em relação à veracidade dos fatos, porque ainda há gente, mesmo com o laudo, ainda duvidando, porque realmente não é uma coisa comum de ocorrer, né? Nós tínhamos aí há muito tempo que não acontecia na cidade. Certo. Eu obviamente, até por ser um cientista, eu tenho e quero e acho saudável respeitar as opiniões diferentes. É óbvio que sim. É compreensível que algumas pessoas tenham um entendimento diferente do que aconteceu. No entanto, se a gente pensar que esse entendimento diferente é baseado única e exclusivamente no fato de que isso não é normal de acontecer, ainda não é o suficiente. Elas estão certas de que não é normal acontecer. Claro, não é normal acontecer. É o que eu estou insistindo, não é comum. No entanto, como eu coloquei bem ali naquela análise, repito, preliminar, a lesão não foi causada por um objeto inanimado e de forma passiva, ou seja, um objeto inanimado que recebe o choque de um objeto animado. Não, ela foi causada por um objeto animado ativo contra um objeto animado vivo, contra a pessoa, pela toda a descrição que eu fiz. Qual é a possibilidade? Vamos colocar o ponto direto. Otto, qual é a possibilidade de você estar errado? Existe? Claro que existe, a ciência é assim. No entanto, quando eu apresento essas informações, eu apresento um elenco de argumentos. Gostaria de... nossa, mais do que ninguém, principalmente depois das consequências, né? Eu gostaria muito de que realmente não fosse tubarão. Eu analisei torcendo para não chegar a essa conclusão, com todas as forças, por conta do impacto psicossocial. Mas eu insisto, foi um acidente com tubarão, não é normal, é raro, e não temos ainda motivo de ficar preocupado. Respeito, sinceramente, respeito todas as opiniões eventualmente contrárias, claro, e elas merecem ser ouvidas, né? No entanto, que elas coloquem outros argumentos e a gente debate e tal, seria fantástico. Nossa, eu adoraria alguém chegar agora e mostrar uma evidência do contrário do que eu falei. Pronto. Porque aqui não existe nenhuma vaidade científica, pelo amor de Deus, eu gostaria muito, porque a gente acaba com esse problema psicossocial, as pessoas assustadas, as pessoas com medo de tubarão, ninguém quer isso. Quem gosta de tubarão não quer que as pessoas fiquem com medo de tubarão, essas coisas, né? Seria muito bom, eu torço para que apareça uma evidência contrária, torço mesmo, de coração. Professor, nós tivemos 2 incidentes no intervalo bastante curto. O primeiro no dia 3, o segundo no feriado, agora mais recente na Praia Grande. O primeiro com uma lesão bem mais superficial, o segundo uma lesão mais grave. É possível que um mesmo animal tenha causado esses 2 incidentes, denotando aí, de repente, um comportamento específico de um animal e não de um grupo? O tubarão, né, ele é um ser sociável, ele age sozinho, ele vive em grupo. Bom, a pergunta é pertinente porque foi uma coincidência, 2 acidentes próximos, né, em curto espaço de tempo.
Eventualmente acontece isso. Nesse caso aqui, eu não acredito, porque como eu também tive a oportunidade de analisar a lesão do primeiro acidente, e elas não são compatíveis, né? Não concluí nem a análise da primeira lesão, porque não deu tempo, né? A gente teve esse outro acidente na sequência, aí teve a história de Ilha Comprida, que não foi acidente, mas ali já percebe que é um animal de tamanho menor, né? Bem menor, de forma que não acredito que foi o mesmo animal, não. Isso poderia acontecer? Poderia acontecer, mas não foi o caso nesse aqui de Ubatuba, não. Professor, a gente tem sido muito questionado, né, em relação a esses fatos todos, mesmo com o laudo, e aí há um argumento, por exemplo, que é justamente a questão de o tubarão estar no raso, atacadas, por que, por exemplo, uma praia onde tem surfistas, por que os surfistas acabam não vendo, não sendo atacados? Tem alguma coisa que a gente possa justificar para esse comportamento e para essa posição que tem sido colocada pelas pessoas que continuam negando que tenha sido um ataque de tubarão? Eles não atacam 10, 4, 5, 20 pessoas na hora. Quando eles mordem, é uma mordida predatória, uma mordida experimental, ele é oportunista, ele vai com cuidado, e ele não fica normalmente no local, normalmente ele bate e sai, né? Porque ele está se alimentando, provavelmente na cabeça dele, né? É difícil, isso aí é subjetivo demais de falar. E ele não significa que ele vai atacar outra pessoa do lado. As pessoas acham que o tubarão é um animal malvado, que vai atacar, e não é isso, né? Existem vários registros de pessoas resgatando outras da água num ataque de tubarão, e o tubarão não aparece mais, não ataca ninguém em volta. Isso é muito raro de acontecer. Já teve acidente de 2 pessoas serem mordidas ali na mesma situação, perto uma da outra, mas isso é incomum, né? É preciso que as pessoas entendam isso. Então é compreensível que o público em geral, porque não tem essa informação, e esse é um defeito nosso que eu digo, de pesquisadores, de imprensa, que deveriam comunicar mais, eles não sabem muitos aspectos do comportamento, da vida desses bichos, que explicariam muito bem o que aconteceu aí em Praia Grande, um acidente raro, de um tubarão furtivo, que tem um ataque do tipo assalto, né, bate e volta, sai, ninguém viu, não atacou mais ninguém, e voltou para o fundo. Eles chegam perto do raso, sim. Ali a Praia Grande é uma praia de tombo. Eu mencionei também no reporte que a senhora estava no raso, mas ela estava do lado de uma área que era funda. Importante. Ela já estava no limite do fundo. Vamos lembrar isso, gente. Ela estava virada, olhando para o sul da praia. E o animal veio pelo lado esquerdo dela. Ela estava naquele limite que a praia quebra. Ele tinha calado, ele tinha profundidade para chegar naquele ponto, junto com a onda, lembrando que ela caiu com a onda, né? Isso é tudo muito rápido, gente. E teve um acidente em Recife, que o tubarão mordeu a panturrilha, arrancou um pedaço da panturrilha, arrancou um pedaço da coxa da menina, que infelizmente faleceu, e tudo isso ele fez em 1 segundo. 1 segundo. Os frames do filme mostram a velocidade. As pessoas não sabem isso. Imagina aquele que machucou a senhora. É muito rápido. É muito rápido. Você não vê assim o tubarão sempre. Se ele aflorar, você vê. Se ele não aflorar, você não vai ver. Professor, para a gente poder encerrar, o senhor está com a agenda hoje realmente bastante comprometida, né? Inclusive em função de ter divulgado ontem o laudo, né? A confirmação dessa informação. Gostaria que o senhor pudesse passar alguma orientação para a população, para quem está nos ouvindo nesse momento. Porque se a gente pegar só o recorte ali da Praia Grande, nós tínhamos milhares de pessoas naquele dia e apenas uma ficou ferida. Há muito pânico nesse momento que cuidado as pessoas devem ter? Ainda a gente pode considerar isso como um incidente isolado? Há motivo para pânico ou não? Eu acho importante que um pesquisador com tanta bagagem como o senhor, que trabalhou em tantos outros casos, pudesse passar essa mensagem para a população. Tá. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas não há motivo para pânico, nem em Recife. Nem em Recife. Quanto mais aqui, né? Óbvio que você falou a palavra-chave. Ainda não há motivo para nos preocuparmos. Não quer dizer que vamos ter, mas não quer dizer que não vamos ter. A gente tem que vamos ter que ficar esperto, ficar monitorando. E aí, do ponto de vista da conduta do nosso dia a dia, normal. Eu invejo quem pode estar em Ubatuba.
Eu invejo, eu gostaria muito de estar em Ubatuba, eu amo ir para Ubatuba. Pelo amor de Deus, não deixem de ir para Ubatuba. Vai entrar no mar? Não entre sozinho, né? Procure estar com alguém perto. Vai entrar no mar? Nem entre se você tiver com um ferimento que sangre ou que possa sangrar. Você vai entrar no mar? Não seja mal educado de fazer xixi lá dentro, porque urina, fezes, graxa, óleo, sangue, fluidos são extremamente atraentes para o olfato dos tubarões. Vai entrar no mar? Evite entrar no finalzinho da tarde, começo da noite, o horário de baixa luminosidade. Vai entrar no mar? Procure observar se tem vida marinha agitada, se tem peixe pulando, aves marinhas se alimentando, porque aquele ali pode sugerir atividade predatória da vida marinha, entre elas algum tubarão por ali. Observações que a gente dá no mundo inteiro. E vai tomar seu banho. Quantas pessoas entram no mar por ano ou por dia no planeta todo? Não dá nem para calcular. E no ano inteiro são 50 a 70 pessoas mordidas por tubarão no planeta inteiro, num ano inteiro. Num ano inteiro. Isso mostra que, estatisticamente, nós estamos falando de um acidente muito raro. As pessoas têm que tomar cuidado na praia com raios, água-viva, pisar em bagre, né? O afogamento nem se fala. É isso que as pessoas têm que continuar. Com filhos que se desgarram dos pais e podem se perder. E para tudo isso a gente tem campanha educativa. Por caso de tubarões, a gente também sugere essas coisas e continue sua vida. Eu tô louco para voltar para Ubatuba. Louco para voltar para Ubatuba. Tá certo. Obrigado, professor, mais uma vez, por dar atenção para a gente aqui do LN 21 e prestar todos esses esclarecimentos que são riquíssimos aí para a população, para a comunidade. Eu que agradeço, peço desculpas aí se eu não pude atender de melhor forma, tá bom? E continuo à disposição. Muito obrigado, professor. Valeu, obrigado vocês.